Câmara dos Deputados começa a analisar PEC emergencial e define siglas que vão comandar as comissões da casa. Ministro do STF pede mais tempo para analisar o processo sobre a suspeição de Sérgio Moro no caso do triplex. Brasil avança na vacinação e supera a casa de 11 milhões e 700 mil doses aplicadas. Turismo brasileiro registra prejuízo de mais de 290 bilhões de reais desde o início da pandemia. Chile determina que quem chegar do Brasil terá que ir direto a um centro de saúde. Governo espanhol prorroga restrições aos voos do Brasil, Reino Unido e África do Sul. Vacinação e plano econômico dos Estados Unidos podem ajudar o mundo a crescer em 2021, diz OCDE. Primeiro-ministro tailandês encontra uma maneira diferente de se livrar das perguntas dos jornalistas. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, pediu mais tempo para analisar o processo sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro na condenação do ex-presidente Lula, o que acabou adiando a conclusão do julgamento. Por enquanto, o placar está em 2-2. Os magistrados da segunda turma analisam se Moro agiu com parcialidade ao condenar o ex-presidente no caso do triplex do Guarujá. O julgamento foi interrompido após o ministro Cássio Nunes Marques pedir vista do processo que analisa a suspeição do ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, durante o processo que condenou Lula por receber um triplex no Guarujá como propina. Então, senhor presidente, eu apresento minhas escusas a vossas excelências, mas eu preciso pedir vista para analisar o conteúdo desse processo. E já adianto que não me causa absolutamente nenhum constrangimento, ao contrário, seria mais do que prazeroso, seria construtivo ouvir o voto dos demais membros da turma, se assim vossas excelências decidirem. Mesmo com a solicitação de vista, o ministro Ricardo Lewandowski pediu para apresentar o voto na sessão desta terça. Ficou patenteado o abuso de poder com qual se ouve o ex-magistrado, bem assim o seu completo menosprezo pelo sistema processual vigente do país, por meio da usurpação das atribuições do Ministério Público Federal e mesmo da Polícia Federal, além de haver ficado evidente a ocorrência de ofensa aos princípios do juiz natural e do devido processo legal, de permeio a outras ilegalidades e ilicitudes. Isso é importante, senhor presidente. Eu decreto a nulidade integral de todos os atos processuais levados a cabo no mencionado feito, desde o seu início. Antes dele, Gilmar Mendes já havia votado pela declaração de parcialidade de Sérgio Moro. Diante do exposto, senhores ministros, divirjo do relator para conceder a ordem de habeas corpus, de modo a reconhecer a suspeição do julgador e assim declarar a nulidade do processo desde o recebimento da denúncia. Consequentemente, verifico a ilegalidade da prisão do paciente, a qual aqui se revoga de forma definitiva. Por fim, ressalto que a suspeição do julgador se fundamenta em fatos concretos e específicos contra Luiz Inácio Lula da Silva, em razão de interesses políticos próprios do ex-juiz Sérgio. Assim, a suspeição declarada não é aqui estendida a outros processos ou réus da denominada Operação Lava Jato. O julgamento começou em novembro de 2018, ocasião em que Edson Fachin e Carmen Lúcia votaram pela rejeição do pedido de suspeição. Carmen Lúcia já adiantou que vai apresentar o voto mais uma vez, depois que Nunes Marques devolver o seu voto. O ministro Edson Fachin também poderá tomar a mesma decisão. A Câmara dos Deputados começou a discutir a admissibilidade da PEC emergencial que prevê 44 bilhões de reais para o pagamento do novo auxílio, segundo o texto aprovado no Senado. O Ministério da Cidadania informou que trabalha no texto e que, se a PEC for aprovada ainda esta semana, os pagamentos começarão na segunda quinzena de março.
A sessão começou de manhã, mas foi interrompida. Os deputados precisaram fazer uma pausa na discussão da PEC emergencial para que os parlamentares participassem da reunião do Conselho de Ética, que aceitou o processo contra o deputado Daniel Silveira. O anúncio foi feito pelo vice-presidente da Câmara, deputado Marcelo Ramos. No começo da tarde, antes da reabertura da sessão, o presidente da Casa, deputado Arthur Lira, falou à imprensa sobre os encaminhamentos para a votação da PEC emergencial. Ficou acertado que o mérito da PEC será votado em 2 turnos nesta quarta-feira. A agilidade na discussão ocorre após um acordo feito na reunião de líderes semana passada. A admissibilidade da PEC hoje, como foi por maioria decidido na semana passada, e amanhã a votação nos 2 turnos. Penso que está tudo com relação ao mérito do que vai ser votado organizado. O relator deve manter a ideia base do Senado Federal, né, com poucas ou nenhuma alteração proposta pelo relator. E, lógico, nós vamos para o plenário numa discussão mais ampla, democrática, partidária, de quem concorda, de quem não concorda, de temas que serão discutidos. E, como sempre, a maioria dos deputados se colocará no plenário com relação ao mérito. Todos sabem que a matéria em questão é PEC, e como PEC precisa de um quórum especial de 308 votos para ser aprovado ou mantido o seu texto original. A PEC emergencial cria protocolos fiscais para o enfrentamento em situações de emergência, como a calamidade pública por conta da Covid-19. O texto aprovado no Senado prevê que 44 bilhões de reais serão destinados para o pagamento do auxílio emergencial em 2021. Caso os deputados façam alterações no texto aprovado no Senado, a matéria volta àquela casa, onde a discussão é retomada antes da promulgação. Por isso, o relator da matéria, deputado Daniel Freitas, quer manter o texto original e garantir agilidade na aprovação. No âmbito da Comissão de Constitucionalidade, Justiça e Cidadania, votamos pela admissibilidade da PEC número 186 de 2019. O Ministério da Cidadania, responsável pelo novo auxílio emergencial, informou em nota que os detalhes do texto estão sendo acertados pela equipe técnica do Ministério. Informou ainda que, caso a Câmara aprove a PEC emergencial esta semana, a previsão é que os pagamentos do novo benefício comecem na segunda quinzena de março. E o auxílio é importante para todos. E nós temos que agilizar todos esses temas que são não condicionantes, mas pressupostos normais para que o governo tenha e o país tenha previsibilidade para a votação de assuntos que são urgentes também, como auxílio emergencial. Toda a previsão feita pela economia é de pagamento da primeira parcela já agora em março. Quanto mais rápido a gente puder aprovar a PEC emergencial, mais rápido a gente terá essas definições. Essa semana, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o valor do auxílio emergencial será em média R$ 250. O benefício em si deverá ser de R$ 175. Quando pago a mulheres chefes de família, o valor pode subir para R$ 375. E se for apenas o homem, o valor ficará em 175. A PEC emergencial cria uma cifra bilionária para o pagamento do auxílio emergencial, mas em contrapartida, para não desequilibrar os gastos públicos, cria uma série de gatilhos para controlar o orçamento. A desvinculação de receitas, o encaminhamento de uma proposta de redução dos benefícios tributários para até 2% do PIB em 8 anos, uma nova regra fiscal para os estados, caso as despesas correntes ultrapassem 95% das receitas correntes, os estados poderão manter o salário dos servidores sem reduzi-los, mas também sem dar aumento, né? Vão ter que segurar a questão das despesas obrigatórias. Tem uma regra muito parecida para a União, que é uma regra também de 95%, mas nesse caso, as despesas obrigatórias primárias com relação à despesa primária total, você também vai poder fazer um corte dos gastos públicos para poder tentar economizar. E, por fim, uma questão de sustentabilidade de longo prazo da dívida pública. Mas o grande ponto é uma melhora do ambiente macroeconômico para os próximos anos. Na medida em que a gente tem elementos para fazer uma gestão fiscal mais responsável e mais correta do ponto de vista técnico, você acaba, no longo prazo, tendo benefícios como um maior crescimento, um menor desemprego, menor inflação, enfim. Então, a PEC, apesar de muita gente ter mal compreendido ela, assim, especialmente
pela questão da suavização das regras com relação ao que tinha sido originalmente encaminhado, mas a gente pode dizer que ela foi um avanço sim e que ela deverá trazer benefícios para o país nos próximos anos. Os líderes dos partidos da Câmara definiram hoje as siglas que vão comandar as comissões permanentes da Casa. A comissão mais importante, por exemplo, a de Constituição e Justiça, que avalia a constitucionalidade das pautas, vai ficar sob comando do PSL. O partido, por sua vez, deverá indicar a deputada Bia Kicis para a presidência. E agora vamos falar de vacinação no Brasil e conferir o número parcial de imunização contra a Covid-19. Nos primeiros 52 dias de campanha, do dia 17 de janeiro até hoje, 9 de março, o Brasil aplicou 11.711.994 doses, segundo informações coletadas com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal. O Instituto Butantan divulgou hoje que 3.000 doses de soro contra a Covid-19 estão prontas para iniciar o uso, aguardando a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A aprovação é aguardada para a próxima semana. A tecnologia usada é a mesma que o Instituto domina há 120 anos e pode ajudar na cura de infectados. O soro deverá ser usado ainda em fase de testes. A delegação brasileira, chefiada pelo chanceler Ernesto Araújo, encerrou hoje uma viagem de 3 dias a Israel. Um dos acordos fechados lá prevê que o Brasil vai participar da segunda e da terceira fases de testes do spray nasal contra a Covid. No mês passado, o governo israelense informou que na primeira fase de testes, o spray foi aplicado em 30 voluntários que estavam internados em estado grave. De 3 a 5 dias depois, 29 receberam alta. O outro demorou um pouco, mas foi curado. Seguimos com o ranking de vacinação no mundo. Já são mais de 310 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas, de acordo com o levantamento feito pela Universidade de Oxford. Até o momento, os Estados Unidos estão em primeiro lugar com mais de 92 milhões de doses. Em seguida, a China, que demora para atualizar os dados e já supera a marca de 52 milhões e meio. Na terceira posição, o Reino Unido, que já ultrapassa 23 milhões e meio de doses. Depois a Índia, que tem mais de 23 milhões e fechando o ranking dos 5+. O Brasil, que está chegando perto da casa de 12 milhões de doses aplicadas. Um estudo publicado na revista científica The New England Journal of Medicine indicou que a vacina da Pfizer-BioNTech é eficaz contra a nova variante brasileira do coronavírus. O imunizante teve resultados positivos anteriores contra as variantes do Reino Unido e da África do Sul. A vacina já apresentou eficácia de 94% contra o vírus original. E a China lançou oficialmente nesta terça-feira um certificado de saúde para viagens internacionais. É um aplicativo para smartphone que mostra o histórico de vacinação e testes de Covid, uma espécie de passaporte digital que poderia contribuir para uma abertura de fronteira. No momento, o sistema não é obrigatório e está reservado aos chineses. Mas países como os Estados Unidos e o Reino Unido planejam adotar modelos semelhantes. A União Europeia também vai examinar a ideia de um passaporte verde em 17 de março. Ao mesmo tempo, o continente tenta acelerar a vacinação. Mais uma polêmica surgiu esta semana com a Agência Europeia de Medicamentos desaconselhando os países do bloco a conceder uma autorização de emergência para o imunizante russo. A Rússia se posicionou nesta terça e rejeitou a decisão da agência. Impacientes para vacinar sua população, vários países do bloco já recorreram a Sputnik V, como Hungria, República Tcheca e Eslováquia. O Chile anunciou que quem chegar do Brasil terá que ir direto a um centro de saúde. A subsecretária de Saúde do país, Paula Daza, disse que quem chegar ao Chile do Brasil deverá ir imediatamente para uma residência sanitária e fazer um teste PCR de detecção da Covid-19. Se testar positivo, vai continuar o isolamento na residência. O Chile tem 174 instalações utilizadas como residências de saúde. O aeroporto de Santiago é a única forma de entrar no país. Para isso, os viajantes devem apresentar um teste PCR negativo feito até 72 horas antes de entrar no Chile, bem como cumprir uma quarentena de 10 dias. A medida entra em vigor a partir da próxima quinta-feira.
O prejuízo do turismo brasileiro desde o início da pandemia no país, em março do ano passado, já passou dos 290 bilhões de reais. A Confederação Nacional do Comércio, Bens, Serviços e Turismo calcula que o setor chegou a fevereiro deste ano operando com apenas 42% de sua capacidade de geração de receitas. As idas e vindas pelo Brasil afora são cada vez mais raras, por causa do medo da Covid e dos períodos de isolamento. Por isso, a expectativa é a de que apenas em 2023 o turismo brasileiro volte ao nível médio de geração de receitas de antes da pandemia. Os hotéis e pousadas tiveram as maiores quedas do setor. Em compensação, o consumidor que ainda está viajando consegue lucrar. Em janeiro, o preço das passagens aéreas diminuiu em média 6,6%. E veja a seguir, o setor de serviços do Brasil começa o ano em alta, apesar da pandemia. E ainda, vacinação e plano econômico dos Estados Unidos podem ajudar o mundo a crescer em 2021, diz OCDE. Depois de sucessivas altas, a cesta básica teve queda em fevereiro na capital de Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Mesmo assim, o preço está 23% mais alto do que em fevereiro de 2020. Entre as capitais que registraram queda no custo da cesta básica entre os meses de janeiro e fevereiro deste ano, Campo Grande foi a que apresentou a maior redução, 4,67%. O valor da cesta individual caiu de R$ 578,62 em janeiro para R$ 551,58 em fevereiro. Representa uma economia para o trabalhador que ganha o salário mínimo em relação ao mês de janeiro de R$ 27,04. Toda queda no preço dos produtos, ela é importante porque daí sobram em tese mais recursos para ele atender às outras necessidades da casa e da sua família. Enquanto o preço do quilo do açúcar aumentou em 13 cidades, de acordo com pesquisa do DIEESE, em Campo Grande houve queda de 1,52%. Mas a batata e o tomate foram os itens da cesta básica que tiveram a maior redução. O preço da batata caiu 28,94% e o do tomate 27,53%. O cidadão campograndense consome mais de 5 quilos de batata na sua alimentação cotidiana. Então, cada queda que a gente tem, isso também impacta positivamente o trabalhador. De acordo com a pesquisa, o custo da cesta básica familiar em janeiro, aqui em Campo Grande, foi de R$ 1.735. Em fevereiro, caiu para R$ 1.654, uma diferença de R$ 81. Os produtos que também registraram queda foram banana, 9,84%, arroz agulhinha, 8,86%, manteiga, 3,88% e óleo de soja, 1,61%. Já os produtos com maior variação de preços no mês de fevereiro foram feijão carioquinha, alta de 10,23%, café em pó, 3,63%, leite integral, 1,15% e pão francês, 0,44%. A gente só teve altas nos produtos típicos do café da manhã, foi café, o leite e o pão que aumentaram, além do feijão carioquinha, que teve um aumento de quase 11%. Mas a gente está entrando no período agora de novas safras, então, se confirmar novas safras e quebrando recordes, quem sabe daí o feijão volte para patamares também mais confortáveis para o nosso bolso. Em janeiro, o setor de serviços do Brasil começou o ano em alta de 0,6% na comparação com dezembro, de acordo com o IBGE. Veja esse e outros destaques em um giro de notícias pelo Brasil. As maiores altas foram no setor de transportes e serviços profissionais e administrativos, com elevações de pouco mais de 3%. Desde junho, o setor de serviços registra aumentos e só ficou estável em dezembro.
Já na comparação entre janeiro desse ano e janeiro do ano passado, a queda foi de quase 5%, um efeito da pandemia. No acumulado de 12 meses, a queda foi de 8%. O governo suspendeu até 30 de junho uma série de exigências para a contratação de empréstimos bancários para pessoas físicas e empresas que têm sido beneficiadas com ações que facilitam o acesso ao crédito. No ano passado, uma medida provisória suspendia a contratação e este mês a MP foi atualizada e os benefícios passaram a ser válidos também para bancos privados e não somente públicos. Agora, não precisam exigir, por exemplo, a entrega da relação anual de informações sociais, além da quitação das obrigatoriedades eleitorais e da regularidade com o FGTS e o ITR. As taxas médias do empréstimo pessoal e a do cheque especial em março se mantiveram iguais às de fevereiro. Na primeira, os juros praticados pelos bancos pesquisados ficaram em 6,0% ao ano, puxada pelo índice mais alto de 8% do Santander. Na do cheque especial, o índice médio foi de 7,96%, sendo o Banco do Brasil o que praticou a taxa mais baixa, de 7,73%. Ao ano, a taxa equivalente do empréstimo pessoal ficou em 103,05%. Já do cheque especial, chegou a 150,56%. Vale ressaltar que o Banco Central limitou a cobrança da taxa de juros do cheque especial para a pessoa física em 8% ao mês, desde 6 de janeiro de 2020. O Brasil terá uma fábrica de veículos elétricos em Minas Gerais, que começará a produção em 2023. O projeto terá investimento total de 25 bilhões de reais e deve gerar quase 14 mil empregos diretos e indiretos. O governo do estado de Minas Gerais assinou na última sexta-feira o protocolo de intenções com a Bravo Motor Company para a construção de uma fábrica de veículos elétricos e PECs de baterias na região metropolitana de Belo Horizonte. Em comemoração ao Dia do Consumidor, que acontece na próxima segunda-feira, a Amazon decidiu antecipar promoções para diversos produtos no site e no aplicativo, que podem chegar a 70% do valor dos itens. Serão mais de 30 categorias de produtos, entre dispositivos eletrônicos, livros e e-books, itens de escritórios, ferramentas, bens de consumo e eletrodomésticos. Os descontos vão de 15% a 70% e tem frete grátis para compras acima de R$ 99,00 em livros e acima de R$ 149,00 nos produtos enviados pela Amazon. Uma pesquisa de expectativa de emprego mostrou que 69% dos empregadores não pretendem fazer alterações no quadro de funcionários, enquanto 21% têm intenção de contratar e 8% esperam reduzir as equipes no segundo trimestre. Foram 652 entrevistados entre os dias 6 e 26 de janeiro, antes do aperto das medidas de restrição em todo o país neste mês, por causa do agravamento da pandemia. O indicador de expectativas de contratação no Brasil para o segundo trimestre é de 9%, um ponto percentual abaixo em relação ao primeiro trimestre e 4 pontos percentuais a menos em relação ao segundo trimestre de 2020. Apesar da queda no índice de intenção de contratação, o resultado coloca o Brasil com as melhores perspectivas entre os países das Américas, atrás apenas dos Estados Unidos, que registraram índice de 18%. Ainda segundo a pesquisa, 24% dos empregadores acreditam que os níveis de contratação pré-pandemia podem retornar até o fim de 2021, enquanto para 39% não deve haver mudança nas intenções. Já 4% dos entrevistados têm a perspectiva de que os níveis de contratação nunca retomem os índices anteriores à pandemia. E começou a temporada em que os bancos brasileiros oferecem ao cliente a antecipação do dinheiro que ele deverá ter direito a receber como restituição do imposto de renda. Reforço de caixa é sempre bom, mas é preciso ter um pouco de cautela. Os bancos garantem até 100% do valor a ser restituído. Os digitais entraram nesta corrente. Mas é preciso ficar atento aos dois principais alertas dos economistas. Primeiro é sobre o valor. A maioria dos contribuintes que precisam acertar as contas tem dinheiro para receber, mas depois que os auditores conferem, o contribuinte recebe menos.
Se pegou o dinheiro antecipado do banco, não fez um bom negócio. Além disso, essa antecipação será devolvida com juros, como qualquer empréstimo. O mais baixo está sendo oferecido por 1,43% ao mês. Ao final de um ano, terá custado mais de 17%. Significa que de cada R$1.000, o banco fica com 170. As declarações do imposto de renda podem ser enviadas para a Receita Federal até o dia 30 de abril. São esperados 32 milhões de documentos no total e, até agora, 2,94 milhões de contribuintes já fizeram o ajuste anual. A Receita Federal vai disponibilizar um dossiê digital para que o contribuinte tenha acesso à declaração do imposto de renda do ano passado, sem precisar de atendimento presencial. De Brasília, Jaqueline Fonseca tem os detalhes. O dossiê digital será disponibilizado a partir de amanhã através do Centro Virtual de Atendimento, um site que permite a comunicação da Receita Federal com o cidadão. O objetivo do serviço é possibilitar que o contribuinte tenha acesso à declaração feita no ano passado para ajudar no preenchimento do imposto de renda deste ano, sem ter que se deslocar até uma unidade da Receita. Antes, esse serviço demandava um certificado digital, mas em função da pandemia, o acesso foi simplificado e a cópia estará disponível apenas com login e senha do usuário. Para acessar o dossiê digital de atendimento, basta entrar no site cave.receita.fazenda.gov.br. De Brasília, Jaqueline Fonseca. E a vacinação contra o coronavírus e o megaplano de resgate econômico dos Estados Unidos podem ajudar o mundo a crescer mais do que o previsto em 2021. A OCDE elevou sua estimativa de crescimento para 5,6%. A organização também anunciou projeções melhoradas para a economia brasileira deste ano e em 2022. A OCDE revisou de maneira expressiva e elevou sua estimativa de crescimento mundial em 2021 a 5,6%, contra a projeção anterior de 4,2%. Apesar de anunciar projeções melhoradas para o mundo, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômicos alertou para os riscos no caso de atrasos persistentes na vacinação contra a Covid-19. A estimativa agora é de que a economia brasileira cresça 3,7% neste ano, ou 1,1 ponto percentual a mais do que a estimativa feita em dezembro. Para 2022, a projeção passou para alta de 2,7%, ou 0,5 ponto percentual a mais do que há cerca de 3 meses. O plano de 1 trilhão e 900 bilhões de dólares para reativar a economia dos Estados Unidos contribuiu em 1 ponto percentual a esta revisão de 1,4 ponto do crescimento mundial. Graças a esta injeção em massa de liquidez, os Estados Unidos, que representam 20% de todas as mortes registradas na pandemia, deve registrar o dobro na taxa de crescimento do PIB, em comparação com a previsão de dezembro, com 6,5%. O aumento da previsão de crescimento é mais modesto para a zona do euro, onde o programa de vacinação é mais lento. O PIB da região deve ter alta de 3,9% este ano, enquanto no Reino Unido a projeção é de avanço de 5,1%. A China, motor do crescimento mundial, que registrou uma disparada de 60% das exportações em janeiro e fevereiro em ritmo anual, deve registrar crescimento de 7,8%, mas o país com a maior previsão de recuperação é a Índia, após uma queda de 7,4% em 2020. O PIB do país deve crescer 12,6% este ano. E veja a seguir números e atualizações da pandemia. E veja também, governo espanhol prorroga restrições aos voos do Brasil, Reino Unido e África do Sul. O Brasil registrou recorde de mortes por Covid-19 em 24 horas, mais 1.972.
Agora, olha só que interessante. O país, nós aqui no Brasil, nós ocupamos o 26º lugar no ranking de países com mais mortes por milhão de habitantes. E nos mantemos em segundo no ranking geral de números fatais, atrás dos Estados Unidos. Já são mais de 117.409.000 pessoas que testaram positivo para a Covid e quase 2.608.000 que perderam a vida nos 192 países atingidos pela doença. E os Estados Unidos são que aparecem na liderança dos dois quesitos. O país totaliza 29.081.612 casos confirmados e 527.389 pessoas que morreram por causa da doença. A Índia aparece na segunda posição com o maior número de contaminados do mundo, com mais de 11.224.000. O Brasil ultrapassou a marca de 11.122.000 testes positivos de Covid e registra 268.370 vítimas fatais. A Rússia tem mais de 4.293.000 diagnósticos da doença e o Reino Unido beira a marca de 4.242.000 casos confirmados. Brasília iniciou na última noite um toque de recolher com o objetivo de conter a disseminação do coronavírus após um aumento dos casos no Distrito Federal. Teve início na segunda-feira um toque de recolher noturno em Brasília. A população não deve sair às ruas entre as 10 da noite e as 5 da manhã até o dia 22 de março em uma tentativa de conter a propagação do novo coronavírus. Apenas serviços essenciais como mercados, farmácias e postos de gasolina podem ficar abertos. Eu acho que teria que ter sido feito antes. Mas se fez agora, vamos ver se vai servir para alguma coisa, né? Na segunda-feira, o governo do Distrito Federal destacou que o maior índice de contaminação ocorre no período noturno e pediu a ajuda da população. A taxa de transmissibilidade do vírus passa de 1,32 e era bem mais baixa há 10 dias. As autoridades afirmam ter intensificado a contratação de novos leitos de UTI, mas nada será suficiente se as taxas de infecção e reinfecção não baixarem. Com o agravamento da pandemia da Covid-19, o estado de São Paulo irá criar uma fase mais restritiva da quarentena, a de cor roxa. Segundo informação divulgada por uma emissora de rádio de São Paulo, a decisão pode ser anunciada ainda nesta semana, com possibilidade de implantação já no próximo sábado. Nesta nova bandeira, o comércio essencial também terá restrições de horários, o que não ocorre na fase vigente, que é a vermelha. É esperar para ver. E o governo espanhol prorrogou até o dia 30 de março as restrições aos voos do Brasil, Reino Unido e África do Sul. A medida foi adotada por causa da Covid. Segundo o governo espanhol, será aceito apenas o desembarque de cidadãos espanhóis e estrangeiros que moram na Espanha e Andorra. Também haverá exceção para os passageiros em trânsito para outros países que estão em voos que fizeram uma pausa, mas desde que não ultrapasse 24 horas. Durante este período, ninguém pode sair do aeroporto. É a segunda vez que as restrições foram prorrogadas. Começou no dia 22 de dezembro com os passageiros do Reino Unido. No dia 2 de fevereiro foi a vez do Brasil e da África do Sul, onde, segundo as autoridades sanitárias, são encontradas cepas de coronavírus com maior rapidez de contágio. Mais um imunizante será incorporado ao programa de vacinação italiano. A Sputnik V, da Rússia, será produzida no país a partir de 1º de julho, mesmo ainda sem a aprovação da União Europeia. A meta é produzir em fábricas de Lombardia 10 milhões de doses até fevereiro de 2022. A Sputnik V começou a ser analisada para o processo de homologação na semana passada pela Agência Europeia de Medicamentos. As autoridades russas afirmaram que estão preparadas para fornecer doses a 50 milhões de europeus a partir de junho. Após recordar que a vacina já foi aprovada em 46 países, Moscou voltou a criticar a agência europeia por ter adiado o processo de validação do fármaco. Várias nações do bloco, impacientes com um processo considerado muito lento, recorreram a vacinas ainda não autorizadas pela agência. Este é o caso da Hungria, que começou a administrar o imunizante russo em sua população no mês passado.
Moscou também exigiu um pedido de desculpas pelos comentários de uma autoridade europeia que comparou a autorização emergencial da Sputnik V a uma roleta russa. A Sputnik V, recebida com ceticismo no Ocidente, convenceu os especialistas após a publicação de resultados na revista científica The Lancet, que mostraram uma eficácia de 91,6%. Até o momento, 3 vacinas foram autorizadas pela União Europeia: Pfizer, BioNTech, Moderna e AstraZeneca. Os relatos de uma síndrome pós-Covid, com sintomas persistentes depois da dura infecção pelo coronavírus, depois da cura da infecção pelo coronavírus, têm sido cada vez mais comuns. Entre as sequelas, cansaço físico e mental, falta de ar e fadiga crônica, sintomas que podem durar meses. A síndrome pós-Covid é uma complicação decorrente da infecção pelo novo coronavírus, uma condição inflamatória difusa e multissistêmica associada a problemas no sistema nervoso central e músculo esquelético. Segundo especialistas, é isso que faz com que a Covid-19 deixe sequelas e que pacientes sintam os reflexos da contaminação. Mesmo depois de curadas e de não transmitirem mais o vírus, muitas pessoas ainda ficam com sequelas no cérebro, nos rins, nos pulmões e até no coração. O pulmão é o principal órgão atingido pelo SARS-CoV-2 e tende a demorar mais para se recuperar. Depois que o vírus vai embora, a inflamação pode persistir por semanas e até meses. O Covid é uma doença inflamatória sistêmica, então ele afeta diversos órgãos. Então, pensando nessa parte respiratória, é comum chegar o paciente no consultório relatando muito cansaço, muita fadiga, perda de olfato, perda de paladar. Então, é uma doença que vem acometendo bastante os pacientes tardiamente. Foi exatamente isso que aconteceu com a Alexandra, que contraiu o novo coronavírus em junho do ano passado. Ela tem asma, mas estava controlada. Depois da Covid-19, a doença piorou. Eu já tinha uma doença de base, né, que eu sou asmática. Então, com a Covid, a minha asma já estava bem controlada. Como eu tive a Covid, aí eu regredi totalmente, né? Comecei a usar bombinha, coisa que eu não fazia há muito tempo, de manhã e à tarde. Um cansaço, uma falta de ar que fazia muito tempo que eu não estava mais sentindo, entendeu? Então, tudo isso veio à tona novamente. Essas sequelas que ficam, mesmo depois da cura, são chamadas pelos especialistas de síndrome pós-Covid-19. Os sintomas mais comuns são cansaço, dor crônica, fraqueza muscular, dificuldade para respirar, déficits cognitivos como alterações de memória e fadiga mental. Segundo o médico, os sintomas devem ser tratados separadamente, com os profissionais adequados para cada um. Se ele está com falta de ar, vai marcar uma consulta com um pneumologista. Se ele está com algum distúrbio respiratório, de perda de olfato, perda de paladar, tontura, zumbido, ele vai procurar um otorrinolaringologista. Se ele está com esquecimento, com dor de cabeça crônica, aguda, quer dizer, né, nesse período de pós-infecção, tem que procurar um neurologista para poder fazer o tratamento adequado. Descartar outras causas daqueles sintomas e fazer o tratamento adequado. Que aí aquele especialista daquela área, ele vai saber a melhor maneira de conduzir, quais remédios, quais medicações que ele vai poder usar para aquele momento que o paciente está passando. Quando se prolonga por muito tempo, alguns sintomas não são normais, né? É importante ficar atento a isso. Exato. O que a gente tem frisado bastante é que passou aquele período de isolamento, de quarentena, já procura o especialista. Hoje tem os atendimentos por telemedicina também. Então, durante esse período aí de isolamento, já dá para você ter uma abordagem inicial, algumas orientações, para que o paciente ele seja bem atendido, bem acolhido e o tratamento comece desses sintomas o mais precoce possível. O Japão anunciou hoje que os Jogos Olímpicos de Tóquio e as Paralimpíadas não terão público estrangeiro. Veja esse e outros destaques em um giro de notícias pelo mundo. O comitê organizador, o governo japonês e o Comitê Olímpico Internacional devem se reunir na próxima semana para fechar a questão. A medida será tomada como precaução ao coronavírus, ainda mais que o presidente do COI, Thomas Bach, confirmou que a vacinação dos atletas não será obrigatória. O pai da duquesa Meghan Markle disse que não conhece qualquer história de racismo na família real britânica, como afirmou a filha dele.
Thomas Markle, que já admitiu não conhecer nenhum membro da realeza e nem mesmo o genro Harry ou o neto Archie, considerou uma especulação a possível restrição sobre o possível tom de pele do primeiro filho do casal. A rainha Elizabeth disse que o assunto é sério e deve ser esclarecido. A ex-primeira-dama norte-americana Michelle Obama será incluída no Hall da Fama das Mulheres dos Estados Unidos, com outras 8 mulheres. Essa é a organização mais antiga do país dedicada a homenagear e comemorar as conquistas das norte-americanas destacadas. Michelle é apontada como uma das mulheres mais influentes e emblemáticas do século XXI. A maioria das pessoas quer um cachorro para divertir a casa. Também o presidente Joe Biden, que havia levado seu companheiro Champ, de 13 anos, para a Casa Branca. Mas o cachorro se envolveu em um incidente e mordeu um segurança. Resultado, ele e o outro pastor alemão tiveram que voltar para a casa de Biden, em Delaware. 2 meninas gêmeas não gostaram do novo visual do pai, que sempre apareceu na frente delas com uma barba vistosa. A reação foi imediata: choro. E uma das garotas ainda fez um movimento como se estivesse protegendo a irmã. E como são gêmeas, choraram juntas. Estranharam o próprio papai, hein? E você não pode perder daqui a pouco a live do Missionário Soares. E ainda, primeiro-ministro tailandês encontra uma maneira diferente de se livrar das perguntas dos jornalistas. Um estudo das Nações Unidas mostrou que as emissões radioativas após o acidente da usina nuclear japonesa de Fukushima em 2011 não produziram efeitos negativos sobre a saúde das pessoas. Há 10 anos, o mundo assistia a um dos maiores desastres nucleares da história. Um terremoto seguido de um tsunami provocaram um derretimento de 3 dos 6 reatores da usina Fukushima, no Japão, em 11 de março de 2011. Um estudo de um comitê de pesquisadores da ONU mostrou conclusões tranquilizadoras. As emissões radioativas após o acidente não produziram efeitos negativos sobre a saúde das pessoas. Desde um relatório anterior, publicado em 2013, não foi documentado nenhum efeito nocivo para a saúde dos habitantes de Fukushima que possa ser atribuído diretamente à exposição à radiação. No geral, o relatório confirma amplamente os principais resultados do estudo anterior. Segundo o comunicado das Nações Unidas, o estudo atual oferece uma avaliação melhorada e mais sólida dos níveis e efeitos da radiação do acidente. Centenas de milhares de pessoas foram obrigadas a abandonar suas casas e cerca de 19 mil morreram por causa do desastre natural. O desastre de Fukushima foi o pior acidente nuclear desde o de Chernobyl em 1986, após o qual se observou um aumento no número de câncer. E olha só, o primeiro-ministro tailandês encontrou uma forma inusitada de se livrar das perguntas dos jornalistas. O líder borrifou álcool nos repórteres para evitar questionamentos sobre a reformulação do gabinete. Em tempos de pandemia de coronavírus, é mais do que comum ver as pessoas empunhando frascos de álcool em gel ou líquido. Mas nesta terça-feira, o primeiro-ministro da Tailândia, o general Prayut Chan-o-cha, encontrou uma forma, digamos, inusitada de usar o produto. O líder borrifou álcool contra jornalistas após uma entrevista coletiva. O objetivo? Evitar os questionamentos dos repórteres sobre a reformulação do gabinete. Segurando uma máscara em frente ao rosto, Prayut borrifou o líquido várias vezes antes de deixar o local, após uma reunião de gabinete. O primeiro-ministro é alvo de protestos do movimento pró-democracia, que exige sua renúncia. Chegou a hora da live do missionário R.R. Soares, hoje com o reverendo João Machado. Ele fala sobre o Salmo 119, versículos de 22 a 29. A palavra é do salmista Davi. O salmista Davi diz assim: lâmpada para os meus pés
é a tua palavra e luz para o meu caminho. Até aí tudo bem. Esse versículo é muito conhecido e é muito bonito, que a gente declara, né? Lâmpada para os meus pés, mesmo que a gente ande em escuridão, o nosso Deus, ele é a lâmpada para os nossos caminhos. Ele é a luz para o nosso caminho. Ele ilumina até quando a gente está perdido. Ele traz a gente a paz e diz pra gente, vaza, faz isso aqui, vai naquele caminho, faz aquilo lá. E assim a gente pode vencer e ser vitorioso através da palavra dele, através da comunhão com Cristo. Mas a palavra que eu tenho para dar para você hoje é uma pergunta. Ela se baseia nessa pergunta, que é assim: a sua luz, a sua lâmpada, ela está acesa? Hoje em dia, nós temos as lâmpadas, as luzes que nós temos em casa, geralmente são de eletricidade. Então a gente pode simplesmente chegar, apertar um botão e ela acende. Mas e naquela época, que eram através de velas, através ali de constantemente colocar ali o óleo para poder manter a luz acesa? Há uma parábola que conta sobre, as 5 noivas que estavam lá para o casamento, que elas foram desleixadas e não tinham preparado ali, não estavam prontas para quando o noivo chegasse. E aí elas saíram, foram buscar mais mantimentos ali para conseguir ter as lâmpadas acesas, e quando voltaram, o noivo já tinha chegado, já não tinha como elas entrar para a festa. E hoje, na sua vida, a minha pergunta é: a sua lâmpada, ela está acesa ou ela está apagada? Mesmo se nós olharmos de ambas as formas, nós podemos ver que há pessoas hoje no mundo que, mesmo conhecendo a palavra, mesmo declarando esse versículo, a sua lâmpada não está acesa. E eu posso estar falando com pessoas hoje que estão passando por essa dificuldade, que apesar de crer na palavra, que apesar de confiar em Deus, por alguma razão, por alguma coisa, e às vezes até sem saber, estão no pecado, estão errando. E isso acontece, e a nossa lâmpada, então, ela se apaga. E o reverendo João Machado deixa uma mensagem. E se você não sabe aquilo que você está fazendo, que está errado, se você ainda não compreendeu, mas aonde eu estou errando, peça a Deus, busque a palavra dele. Através da palavra dele, da leitura da Bíblia dele, Deus, ele fala com você. Você pode ser cheio do Espírito Santo e entender, alcançar esse entendimento que fará com que você possa então ver: não, eu preciso acender essa luz. E se nós estamos pensando na luz como ela era antigamente, que constantemente nós precisamos estar enchendo ali de azeite, de óleo, seja lá o que for, para que ela possa continuar acesa, então nós precisamos constantemente estar buscando a palavra do Senhor Jesus. Constantemente olhar para Ele e falar: Senhor Jesus, me mostra aonde eu estou errado, revela, porque eu não quero continuar na escuridão. Quando a luz ela está apagada, as coisas elas ficam tenebrosas. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.